Boa noite. Boa noite, pessoal de casa, pessoal que está aqui com a gente. Vamos mais um dia, né? Mais um dia nessa casa de oração. Que hoje vamos ver os trabalhos do irmão Tiago sobre o livro do Ana Weder hoje, né? Sobre o Evangelho, Espiritismo. Né? Como é que é? O nome do livro? Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos orar por os nossos irmãos necessitados, que estão doentes, irmãos que estão precisando de ajuda espiritual, estão precisando de amor, né? Então vamos orar para todos eles. Vamos fazer a nossa oração que o irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal todo-poderoso. Amém. Assim seja. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. É que o pessoal acha que vir aqui abrir dói. Não dói. Ganhou um tijolinho, Danilo. Viu? Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos de casa que estão chegando e vão acompanhar a live, aos nossos irmãos Como é que nós falamos hoje? Das nossas redes sociais, do Kawaii, do YouTube, tá famoso, né? Nosso muito obrigado, nosso abraço, nosso carinho por vocês também ter esse carinho conosco. Sexta-feira, felizes por estarmos mais uma vez encerrando mais uma semana com o corpo cansado, mas o espírito feliz. Porque nós estamos bem, nós estamos aqui buscando aprendizado, buscando ao amparo e também pedindo pelos nossos irmãos necessitados. E a alegria também de estarmos juntos com os nossos irmãos desencarnados, que também estão ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, aqueles que nos guiam, aqueles que nos orientam e aqueles que trabalham nesta casa. 24 horas por dia. É uma casa na qual espiritualmente é aberta 24 horas por dia, atendendo os irmãos necessitados que aqui chegam e aos irmãos que necessitam. E nós temos essa felicidade de estar aqui hoje, junto com eles, e aprendendo também um pouco mais. E nós hoje, sexta-feira, dia do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos no capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, que é o capítulo 8, e ele nos traz, já encerrando esse capítulo, bem-aventurados que têm fechados os olhos. E essa parte que ele nos traz são dentro da instrução dos Espíritos. Iniciamos com esse irmão que nos traz essa reflexão, Vianney Cura de Ars, de 1863, né? Francês. E ele traz assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere.
Ela, não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuís, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vós serão a força e a coragem. Aqueça a cabo também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa das vossas renúncias. Olha como ele traz assim já, né? Nos mostrando quem cura? O Pai. E isso a gente tem em mente desde quando nós começamos a estudar, e o estudo nos trouxe isso. Quem cura? O Pai. E Jesus disse: só faço o que o Pai permite, o que é me dado pelo Pai. E aqui está. Não adianta rogarmos para o outro se não rogarmos para Deus. E aqui está o que nós falamos. Queres, deseja, peça direto ao Pai. Busque do fundo do seu coração. Peça do fundo do seu coração e Ele ainda nos dá e nos ensina a prece. Meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. E nós damos mais importância ao quê? Ao corpo. Nós tratamos do quê? Do corpo. E sabemos nós, da doutrina espírita, dos ensinamentos que aprendemos, que o corpo é doente por causa de quem? Do espírito. As chagas que carregamos está onde? No espírito. E aqui ele fala: Pai, cura-me, primeiro a alma, depois o corpo. E não precisa pedir, que ele diz: para que me chamastes? Para que eu possa pôr a mão sobre a cabeça dessa pobre mulher e faça ela voltar a enxergar? Eu não posso fazer se o Pai não permitir. Então, mais uma vez, nós entendemos que o nosso Pai, porque é o nosso Criador, tem um domínio sobre nós. Mas nunca abandona seus filhos. E quando nós pedimos, do coração, Ele nos escuta. E Ele nos atende. Contudo, Ele continua: uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são unidos, privados da vista, deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Como nós encarnados podemos dizer: eu sou privilegiado porque não enxergo? Porque nós, quando vemos um irmão que não enxerga, Pai, tenha misericórdia. Senhor, ampara. E aqui ele nos diz: uma vez que aqui me acho, numa assembleia de estudos, principalmente de estudos, de vós que são privados, únicos da vista,
deveriam considerar-se bem-aventurados. Aqueles que não enxergam devem se considerar bem-aventurados. Por quê? Por causa da sua expiação. E expiação na doutrina é a reparação. Clareando, se nós estamos em expiação, nós estamos reparando algo que fizemos. Se essa irmã não tem a luz dos olhos, ela está em fase de expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis os vossos olhos se fosse mal, e que mais valeria lançá-los ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de vossa condenação. Olha aí a aula que nós tivemos dentro desse mesmo capítulo. Se eu estou vendo coisas que não devo e faço pensamentos que não devo, que eu prefiro ser cego. Porque se eu sendo cego, eu não vou cometer o crime do pecado. Então, se fores melhor, como ele diz, arrancar os olhos para que nós não pequemos. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão ou terem visto a luz? Olha isso. Quantos no mundo, quando tiverem nas trevas, vão maldizer por ter enxergado? Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Vêm ser atingidos na vista. Sim, como são felizes os que não enxergam. Sim, como são felizes aqueles que estão passando por expiações de não enxergar. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Não estão vendo? Como vão escandalizar? Como vão pecar? Vamos dizer dessa forma. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ser mais do que vós que tendes límpida a visão. A algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor. Porque muitos querem voltar a enxergar. Muitos pedem e rogam. E nós, isso é um fator que eu falo próprio, como é perturbador a gente esquecer isso aqui quando nós precisamos ler algo. Nós já nos sentimos mal. E aqueles que têm a expiação de não ver a luz? Não. Sintam-se felizes, porque você está conhecendo a verdadeira alma e sentindo o verdadeiro amor. Ninguém vai ficar cego, por favor. Não pedirias, então, que se te conhecesses, ver imagem menos pura e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Bem-aventurados o cego que quer viver com Deus, mas feliz do que vós, que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar, levantar com elas as esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem avistar.
Por que ele fala isso? Porque quem está cego não vê a luz, ele vê a alma. Ele vê dentro de si. Acredito eu que todos nós já conhecemos alguém que tem um problema de cegueira e nós ficamos encantados e eu conheço um professor que na informática me dá de 10-0. E é uma pessoa que vive muito bem, mas na escuridão, sem ver a maldade da terra. Vive conhecendo a verdadeira alma. Porque nós, para conhecermos as pessoas, fala que não. Quando nunca vimos ninguém, aparece alguém, você faz o quê? Pá. O que é que funciona primeiro? Como está vestida, como é. Se é bonita, se é feia. Se é uma pessoa atraente ou se não é. Vamos ver como é que ela age, como é que ela... Olha o que nós estamos fazendo. Avaliando toda uma pessoa externamente. E além do mais, além de avaliar, estamos julgando sem conhecer. Quem está fazendo isso? Aqui. E o cego? Você não julga? O cego não a conhece como é? Conhece o seu verdadeiro interior? Porque é dali que realmente vai conhecer, sem ver. Olha que felicidade. Olha aí como aqueles que nós dissemos que muitos que tiveram a luz vão maldizer porque viram. E aqueles que não viram é aqueles que não pecam porque não julgam. Como é que eu vou julgar uma coisa que eu não vejo? Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração. Ah, não, isso é poema. Porque olha só, crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Isso é fantástico. Isso aqui explica tudo o que nós estamos lendo e falando. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Aquela que ali chamaram ele para que ele pudesse curá-la, para que ele pudesse fazer com que ela voltasse a ver a luz. E ele explicou aqui o porquê e disse. Só que agora ele fala para ela. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera, tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, qual jubilosa te sentirias? Mas, quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e, ainda mais, pense em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura de Ar, Paris, 1863. Então fica claro. Contente-se com a sua cegueira. Tenha paciência. Tenha tolerância. Tudo acontece ao seu tempo e à sua hora. Jesus com seus discípulos, achei lindo isso. E realmente a gente olha com seus discípulos.
Tomé, numa das palestras de Jesus, houve um tumulto, e nesse tumulto, o que era responsável pela cidade, resumindo, tá? Tenta prender Jesus, mas Jesus foi retirado. E essa mulher, que estava noiva de Tomé, se perde no meio da multidão, e Tomé a procura, e quando a encontra, vai até o seu encontro, claro, pega, e tirando ela da multidão, esse, que era aquele que coordenava, era o prefeito, vamos dizer nesse sentido, governador da cidade, saca da espada e, tentando prender, querendo saber onde estava Jesus, e eles passando por ele, ele mata essa namorada, noiva de Tomé, que era para acertar Tomé, mas como eles estavam de costa, ele acerta e mata essa noiva de Tomé, que também era seguidora de Jesus, que eram seus apóstolos. E aí ela morre no mesmo local. Quantos milagres Tomé viu Jesus realizar? Ele viu curar paralítico. Ele viu voltar à vida de quem já estava morto. Ele viu cegos voltarem a enxergar. Ele viu feridas serem, enfim, uma série de curas que Jesus fez. E Jesus, afastado, sentiu esse momento e retornou até o local. E Tomé, no desespero, olha para ele. Corrija, arrume isso. Faça com que ela volte. Ela ainda pode estar com vida. Você é capaz disso. E Jesus olha para ele e diz: Tomé, não é a hora dela. Mas o Senhor pode. Não é o momento dela. Como pode você, que aquele ser que você ama, na sua frente, que aquele ser que pode tudo, você que acompanha aquele ser que você viu curar tantos, não devolve a vida àquele que você ama. Porque não era o momento dela. Se fosse um de nós, quer saber uma coisa, Jesus? Boa sorte. Para todo mundo você faz. Para eu que estou com você, não. Mas a lei é essa. Mostra a sua fé. Mostra a sua crença. Tenha paciência. Porque tudo tem a sua hora. E tudo tem o seu porquê. Que nós, muitas vezes, não compreendemos. Mesmo pela vontade do Pai, não é a hora. Então, nós não decidimos qual é a hora. Quem decide é o Pai. E se não for a hora, não tem como. E ele disse: não posso fazer nada se não for com a permissão do Pai. Então, ele não ia conseguir retornar à vida, porque não era a vontade do Pai. Então, fechando na nota, fica assim: quando uma aflição não é consequências do ato da vida presente, deve-se lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de capricho da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não impõe punições arbitrárias, pois quer que pena esteja sempre em correlação com a falta. Que nós falamos aqui? Se eu sofro, existe uma causa. Se eu passo por momentos difíceis, é porque existe alguma situação que hoje eu tenho que reparar. Eu tenho que expiar. E nós não estamos no planeta de prova e expiação? Quantas coisas estamos expiando, corrigindo os erros que fizemos?
se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se pode traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Como assim? Talvez tenha sido a de que outros perdessem a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso do trabalho, que aquele que impôs ou de maltrato ou falta de cuidados, etc. Aí eu lendo isso aqui, me remete o pensamento à era da escravidão. Você viu demais, queime os olhos. Ferro quente. Você errou e vai ser castigado. Queime o olho. Olha, o que eu, ou o que nós, lá atrás, ó. Então, se alguém nascer cego, fique sabendo que você vai poder espiar o que você fez. Então, se alguém é aquilo que eu falo. Ai, coitado. Ah. Mostra o passado. Tira o véu. Mostra quem foi. Será que nós vamos falar coitado? Ou será que a gente fala assim, ó, bem feito? Por isso que Deus é perfeito. E nos tira a lembrança do que fizemos. Apenas espiamos. Apenas corrigimos. E ninguém sabe. Sabe para quem vocês estão olhando? Já pensou se vocês soubessem quem é esse aqui? Ou para vocês se eu fiz alguma coisa? Olha como é que Deus é perfeito. Mas nós não estamos nos ajustando. Porque eu estou adquirindo um amor tão grande por vocês. Acredito eu que alguma coisa por mim vocês estão. E quando nós nos encontrarmos, esquece, Éder. Passado. Essa existência foi tão boa. Aprendemos a nos amar. Isso é coisa passada. Estamos perdoados. Mas nós precisamos espiar o mal que nós fizemos do outro. Neste caso, passa ele pela pena do talião. Olho por olho, dente por dente. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando assim estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o. E nós, quando já estamos mais evoluídos, nós pedimos: deixa eu corrigir. Como eu posso corrigir? Monta uma ONG, como disse nossa amiga, assim, ó, para cegos. Eu não tenho capacidade, ou acredito que eu não vou ter me suportar ser cego, ou tratar de pessoas que têm essa dificuldade. Vou fazer oftalmologia, eu vou devolver luz àqueles. Ou tire a minha visão, vou passar essa vida espiando o que fiz. N's oportunidades nós temos de espiar as nossas falhas. Então, como diz, e pergunta agora, quer mesmo que eu faça que ela volte a enxergar? Deixa como está. Não é? Quer mesmo ser curado? E Jesus pergunta, quer ser curado? Ah, estou te perguntando, você quer ser curado? Aí eu quero. Se você tem o direito, você vai ser. Aí me remete a Chico Xavier. Chico Xavier tinha catarata. Chico Xavier era casado com duas, com a catarata e com a angina. Ele que falava isso. Com o Divaldo. Você é casado só com a angina, né, Divaldo? Eu sou com duas, com a catarata e com a angina. E aquele médico famoso, doutor Fritz, Zé Rigó, que era o médico. Chico Xavier foi até ele e conversando.
O Fritz falou, Chico, vamos curar teu olho. Não. Chico, mas não. Deixa como está. Mas, Chico, eu só quero que você alivie um pouco a dor. Só isso. Não me cure. Porque eu tenho que expiar o que eu fiz. E se você me curar, eu vou ter que voltar para poder expiar novamente. Eu só quero que alivie um pouco a minha dor. E nós pedimos cura. Tira a dor. Eu não suporto mais. Não tem problema nenhum. Somos livres. Não há problema. Se você prefere assim, mas não se esqueça. Um dia, cedo ou tarde, uma reencarnação, cedo ou tarde, nós teremos que expiar. Então, já que estamos aqui, já que estamos cientes, o que nós falamos? Obrigado, Pai, por tudo que tem me ofertado. Que assim seja. Que assim seja. Eu tirei o óculos, mas vamos lá. Aos nossos irmãos de casa que nos acompanham. Legal, não é? Ai. Hã? Não, é que eu fiquei assim. Ana Amélia Marcondes, muito obrigado, Ana Amélia, pelo carinho. Muito obrigada, Ronilda, que sempre está presente. Cris, um forte abraço, parabéns, Cris. 39 anos de trabalhos prestados à Santa Casa. Hã? Nossos parabéns, que Deus te ilumine muito, tá? Oi? Essa é a Cris Carvalho. Ah, essa é a Cris Carvalho. Ô, Cris, você ainda não está com 39 anos de serviço, tá? Mas receba os nossos carinhos, o nosso abraço. É a Cris Adão, aquela que vem aqui com a gente, 39 anos de trabalhos. A Cris Carvalho, tá? Um forte abraço, tá? Boa noite. A Sheila Martins, muito obrigado. É que eu estou sem óculos. Marim, tá vendo? A Regiane Ferreira, muito obrigado, Regiane. Agora é com você, que aqui não tem mais ninguém. Rosângela, muito obrigado pelo carinho. Marta Adão, a Marilise Carvalho, a Ana Amélia, já falei, né? Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, vocês que vão entrar em uma das nossas redes sociais, né? Seja muito bem-vindo, ficamos muito felizes com vocês estarem conosco, tá bem? E assim, vamos encerrar a semana, o estudo, fazendo a oração de agradecimento por mais esse aprendizado, elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade, por essa paz e harmonia que reina em nossos corações e nossas mentes, por essa tranquilidade que nos envolve, na companhia dos nossos irmãos espirituais. E assim, Pai, desta forma que estamos com o pensamento voltado a Ti, rogamos não somente por nós, por todos aqueles que necessitam e aqueles que estão em nossos corações e nossas mentes. Olhai por eles, Senhor. Dai força para que possam suportar as suas provas e suas expiações. Fortalecei, Senhor, todos aqueles irmãos que ainda não o conhecem, aqueles irmãos ainda que duvidam da vossa existência. Dai, Pai, a oportunidade para que possam também progredir e evoluir, como muitos estão nesse processo de transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. Fortalecei, Senhor. E agradecidos por mais essa oportunidade, nós fazemos a oração de encerramento do estudo dessa noite. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança ao guia, ao órfão, o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento,
Subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja, e eu fazendo a prece, que assim seja, o irmão diz para lembrar que segunda-feira nós não teremos atividade. Né? O irmão aqui me lembrou, segunda-feira, né? Dezembro, e nós sabemos que dezembro é muita festividade, é encerramento de ano, é formatura, e segunda-feira nós temos compromisso, e esse compromisso é um compromisso que nós vamos fazer com muito carinho, uma pessoa muito querida, então segunda-feira nós não estaremos aqui. O Bruno tem a formatura dele, que estaria fazendo o estudo, então segunda-feira nós não teremos atividade, mas retornaremos na quarta-feira. Quarta-feira, dia 10, nós estaremos aqui voltando às atividades. Então, esse mês para janeiro é um mês um pouco complicado, porque muitas pessoas viajam, pessoas recebem visitas, né, tem muitas formalidades. Então, são encerramentos dos trabalhos, mas assim a gente vai comunicando, vai avisando. Tá? Então, segunda-feira não temos atividade. Retornamos na quarta-feira, dia 10. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a luz do Pai permaneça em nós, em nossos lares e em nossas vidas. Que assim seja.